E galera, graça e paz, estamos aqui com mais um vídeo do canal Cristo Vive em Mim. E hoje eu tô aqui com uma grande amiga minha, a Bispa Marta, aqui da Igreja Coarfe, Rompendo em Fé. Ela, além de ser uma grande pastora, ela é mãe de um amigo meu de infância, me conhece também há muitos anos. E ela veio hoje contar um pouquinho do testemunho dela referente à rebeldia, né? E ela vai estar contando pra vocês. E antes de vocês ouvirem o testemunho dela, curte aí o canal, se inscreve, dá um like, tá bom? Tenho certeza que esse vídeo vai alcançar muitas almas. Tem muitas pessoas que não têm noção do que o amor de Deus pode fazer por nós, para que a gente possa estar no jeito dele, da forma que ele quer, andar da maneira que ele quer. Então, se inscreve aí no canal, curte, compartilha e continua assistindo, que vai ser um grande testemunho. Gente, a Bispa Marta, ela vai contar para nós um testemunho referente como o Senhor transformou a vida dela para que hoje ela pudesse ser essa grande mulher de Deus que ela é, referente à rebeldia, né? Ela não queria aceitar o chamado dela e o Senhor fez ela passar no estreito mesmo, e ela vai estar contando um pouquinho pra gente. Boa tarde, graça e paz, Natália, graça e paz aí, pessoal que assiste o Cristo Vive em Mim. Eu sou a Bispa Marta e hoje eu posso declarar que verdadeiramente Cristo vive em mim. Amém? Bom, o meu testemunho é um testemunho de desobediência, um testemunho ao qual eu tive a história totalmente transformada do dia para a noite, né? Por não ouvir a voz de Deus, por não querer ouvir a voz de Deus, por não querer colocar a mão no arado e por não acreditar mesmo no meu ministério. E é isso que acontece muitas vezes na vida da gente. A gente se afasta da casa de Deus por nós mesmos não acreditar no nosso ministério. Pra gente não se valorizar. Por nós não nos valorizarmos, na verdade, né? Porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Amém? Basta aí a gente estar disposto, né? Porque eu falo que Ele não conta com os capacitados. Ele conta com os disponíveis. Se você estiver disponível a fazer a obra dele, com certeza você vai ter um grande chamado na presença do Senhor, amém? Bom, a minha história começa, eu nasci num berço evangélico, a minha mãe era da congregação, e aos 12 anos de idade eu não quis mais saber das coisas de Deus, eu quis conhecer um pouco o mundo. Aos 13 eu conheci meu namorado, que hoje, né, é o meu marido, já estamos casados há 28 anos, namoramos 7 anos e temos mais 28 anos de casado, aí para a glória de Deus. E ele era católico, né? Eu também gostava da igreja católica e aí eu comecei a ir com ele, nós nos declarávamos católicos, né? Casei na igreja católica e logo que eu me casei aos 20 anos de idade, eu com 6 meses de casado descobri que eu estava com tumor no ovário, aí tirei o ovário esquerdo, né? E aí começou a minha trajetória. Depois disso, Deus deu a graça de nós termos filhos, para a glória de Deus. Mas assim que eu tinha um filho mais novo, com 6 meses de idade, eu comecei a emagrecer demais, né? E o meu esposo sempre falava para mim, a gente passava em frente à igreja Renascer, e ele falava, um dia você vem comigo, eu falava, um dia eu vou. Ele falou, eu tenho vontade de entrar nessa igreja, mas verdadeiramente eu só enganava, né? Eu não queria estar indo junto com ele. E ali eu comecei a emagrecer demais. Eu era uma pessoa muito arrogante, eu era uma pessoa que não me misturava com as pessoas, não gostava de ter amizade com ninguém, não ia na casa de ninguém, tinha nojo das pessoas mais humildes. E ali eu comecei a emagrecer demais e o Senhor começou a enviar pessoas, né, para estar orando por mim através da vida do meu esposo, que conheceu um pessoal da Renascer. E esse pessoal sempre estava orando por mim ali. E no ano de 2000, eu tinha uma confeitaria ali na Patriarca, e ali ao lado tinha uma igreja que chamava Casa de Oleiro, que eles mexem com cura e libertação. E ali ia muita gente de várias cidades, tudo, e sempre pessoas orando e vindo falar para mim, né,
que verdadeiramente Deus tinha algo na minha vida, que eu tinha um chamado. E eu sempre ria, porque quando eu era pequena, eu fui uma criança muito doente, e as irmãs da congregação iam na minha casa orar e falavam para minha mãe, falavam: irmã Maria, força essa menina a ir para a igreja, porque Deus tem um ministério na vida dela, tem algo com ela e é algo muito bonito. A palavra lindo, né? Sempre era muito usada a palavra lindo, para poder eles estarem dizendo sobre o meu ministério. E eu falava: que ministério é esse, se eu não tenho paciência com as pessoas, eu não gosto de abraçar ninguém, eu não gostava nem de cumprimentar, quanto mais de abraçar, né? Então, eu fui uma menina muito mimada, cresci numa casa de só adultos, né? Nasci, meu pai já tinha 60 anos de idade, então vocês imaginam aí como que eu era chatinha, né? Ainda sou um pouco, né? Mas não. E aí, uma vez, quando eu estava muito doente, já estava muito magra, mesmo nessa confeitaria, esses amigos do meu esposo da Renascer levaram um pastor para orar por mim. E aí esse pastor já chegou falando que ele ia falar de forma diferente, ele já ia me dar um aviso, né? Que Deus tinha algo muito lindo realmente na minha vida, e que tinha chegado o tempo, né? Que ou eu ia para a clínica de Deus, né? Ia para a casa de Deus, estudava, me cuidava, formava ali, ia ser uma enfermeira de Deus aqui na terra, ia cuidar de pessoas doentes verdadeiramente, ou eu ia viver na clínica dos médicos. E que Deus ia dar um sinal naquele momento que ele era um profeta e que Deus realmente estava falando através da vida dele. E ali ele colocou a mão na minha cabeça, eu caí, e quando eu dei por mim, eles me levantaram, eu estava com um caroço no pescoço, e ele falou que aquilo era o sinal, né? Que o caroço ia desaparecer, para eu saber que Deus era Deus e para eu parar de brincar com Deus. E ali eu sempre fui uma pessoa temente a Deus, eu era dizimista, eu era ofertante, mas eu não ia, né? Eu não precisava ir. Eu achava que eu tinha Deus na minha casa, eu tinha Deus onde eu estivesse, eu não precisava estar em comunhão com outros irmãos, né? E isso é um engano, infelizmente, na vida da gente hoje. A gente precisa estar em unidade, a gente precisa ter o crescimento do corpo de Cristo. E ali eu vi ali o sinal do Senhor, mas não acreditei, não quis ter compromisso com as coisas de Deus. E ali foram 3 dias após essa oração, eu fui internada às pressas novamente, com outro tumor no outro ovário, e não deu tempo nem de correr, né? Já fui direto para o centro cirúrgico, e ali, com 7 dias de operada, Deus usou um pastor amigo nosso para ir orar por mim, e falou para mim que ele via novamente a mão de homens dentro de mim, né? Então que eu ia passar por outras cirurgias, justamente por eu não dar ouvido aos profetas do Senhor, as coisas que Deus estava falando ali comigo, né? Nós tínhamos uma vida financeira muito boa, e do dia para a noite o meu marido ficou desempregado, perdeu tudo que nós tínhamos, né? Viagens, tudo nós perdemos, e Deus usava muitas pessoas para falar que eu ia trocar as minhas vestes, né? Eu até brincava, falava: então vou voltar para a congregação, né? Vou usar saia, não sei o que e tal. E não era isso. É que eu era uma pessoa que usava as melhores marcas, e passei 10 anos da minha vida usando roupa doada e ganhando cestas básicas. E justamente por não dar ouvido às coisas de Deus, né? E fazer as coisas de Deus com ordem, com decência, atender ao chamado. Porque Deus, ele necessita de cada um de nós para estar fazendo a obra dele. Ele precisa, ele conta conosco. Ele conta com pessoas que estão dispostas a fazer a obra dele, para que outras pessoas sejam salvas e curadas, né? Pessoas que preguem o reino. E ali, quando foi 3 meses depois, passei por outra cirurgia. Conclusão disso tudo, né? Foram 6 cirurgias, foram muitas lutas, né? Tratamento no Hospital das Clínicas, eu perdi útero, eu perdi os ovários, eu perdi as trompas, eu perdi baço, vesícula, né? Foi muita luta mesmo. No ano de 2007, né, os médicos me deram alta. Eu costumo dizer que os médicos me deram alta, mas Deus não. Não.
E aí eu achei que não ia acontecer mais nada comigo, estava tudo bem, né? Eu não me lembro desse tempo de eu ter buscado a Deus nas igrejas, de sempre aquela desculpa, quando eu sarar eu vou, eu tô muito fraca, né? O que a gente ouve muito hoje em dia, infelizmente, quando eu tiver melhorzinha eu vou. E nós temos que entender que nós temos que ir da maneira que nós estamos, né? Eu costumo dizer, tá de pijama, tá com depressão, vem de pijama, né? Vem de pijama, porque Deus não tá olhando pra roupa e ali com certeza nunca mais você vai usar aquele pijama da depressão. Glória a Deus, né? eu creio assim então você também. tem que ir da maneira que você tá. É assim que Deus quer, entendeu? E só que eu não dei ouvido. Aí no ano de 2007, de repente, eu fiquei 12 dias sem andar, né? Perdi os movimentos e Deus mais uma vez mandou anjos na minha casa para orar por mim e falar que Deus estava curando um câncer do lado esquerdo do meu cérebro. E esse pastor foi embora e quando deu umas 7 horas da noite eu comecei a pôr um sangue muito escuro pelo nariz. Fomos para o hospital, né? Fui encaminhada para o neuro, fiz ressonância, tirei líquido da espinha e deu uma cicatriz de 6 centímetros no meu lado esquerdo do cérebro. Porém, essa cicatriz, como não circula sangue, ela é uma atrofiação, né? É realmente uma cicatriz como se eu tivesse feito uma cirurgia. Então, falta oxigênio. E ali eu precisei ficar... Na verdade, eu sou proibida até hoje de descer e subir escada, de tossir, de espirrar, de comer chocolate, refrigerante, Coca-Cola, essas coisas, chá, né? Coisas que faltam mais a oxigenação do cérebro. E na verdade eu não faço nada disso. Faço muito mais né, do que não poderia fazer, para a glória de Deus. E só que esse pastor também que orou por mim, ele deu esse mesmo recado que o pastor lá no ano de 2000 havia dado. Que Deus estava me dando mais uma chance, mas que poderia ser a última chance. Então, que se eu não me posicionasse, nada ia mudar, né? Que Deus tinha um chamado muito bonito na minha vida. E eu falava mais uma vez, lá vem ele com esse chamado, né? Sempre a mesma história. Sempre a mesma história. E conclusão, não obedeci, né? E comecei a fazer o tratamento. 6 meses após o tratamento, esse remédio causou uma úlcera no duodeno, fechou o meu intestino. Bom, então aí eu fui, depois desses 6 meses de tomar esse medicamento, eu passei mal e fiquei 21 dias internada. E ali todos os dias tinha junta médica, opera, não opera, opera, não opera, né? Passei situações muito terríveis ali dentro, muita humilhação, humilhação aos meus olhos, né? Mas aos olhos de Deus era um grande tratamento comigo, para eu largar de ser tão fresca, para eu largar de ser tão, né, enjoada ali. E situações terríveis deles tentarem injetar alimento, o alimento voltar, aí ter que chamar os enfermeiros cavar ali para ver se não tinha fezes saindo pela boca. Então, assim, coisas que um ser humano, a gente para imaginar e não consegue imaginar que esse ser humano vai passar. E ali no final de 21 dias que eu estava naquele hospital, aí no Tio de Setúbal, foi um pessoal de oração, né? Tá orando pelos enfermos e oraram por todo mundo e não oraram por mim. Eu estava num leito bem próximo à janela e ficou uma irmãzinha intercedendo na porta. E ali no final dessa oração eu pensei, falei, poxa Deus, realmente acho que agora o Senhor me abandonou, né? Esqueceu de mim. Aí essa irmã saiu da porta, veio até o leito que eu estava, segurou na minha mão e falou que falou assim, a irmã sabe por que está aí nesse leito de hospital, porque está negando a palavra de Deus, está negando o chamado, o ID, né? Liga para o seu esposo, pede para vir para o hospital, assinar um termo de responsabilidade e tirar você daqui, porque a sua cura não está neste lugar. Ali ela foi embora, né? Eu costumo dizer que eu fiz igual a Ezequias, né? Quando recebeu a notícia que ia morrer, ali eu coloquei o rosto naquela janela e chorei muito, pedi muito perdão para Deus, pedi uma chance para Deus, né? Que Ele me desse uma chance, que eu não sabia que ministério era esse. Talvez assim a minha confusão toda durante todo esse tempo foi porque nunca Deus falou claramente que ministério era. E eu nunca tive muita paciência com as pessoas, então nunca ia imaginar que eu ia ter um ministério
que eu faço hoje, que daqui a pouco vocês vão saber, né? Então, ali eu chorei muito e no final do dia meu esposo veio, me tirou de lá, né? Aí eu fiz os exames, comecei a fazer o tratamento e o médico falou que eu tinha a escolha ou de operar ou de ficar pro resto da vida com dieta líquida, né? Eu tava muito magrinha, com 38 quilos. Então eu escolhi a dieta, né? Porque eu não aguentava mais cirurgias. Passei muitas cirurgias, quatro tumores, né? Então, assim, foi uma luta muito grande que eu já havia enfrentado e eu tinha comigo que eu não ia resistir passar por outra cirurgia. O meu corpo, magra daquele jeito, não ia resistir. Então, eu escolhi pela dieta. E ali eu fiquei 8 meses, né? E sempre falando que eu iria para a igreja assim que eu estivesse bem. Eu já tinha convicção no coração, convicção comigo que eu iria. Né? Já não tinha mais aquela coisa, não quero. Eu já tinha convicção que eu ia ver o que Deus queria comigo, mas que eu tinha que estar bem. Eu tinha, na minha ignorância, eu achava que eu tinha que estar bem para ir, né? Mas na verdade eu tinha que ir da maneira que eu estava. E ali, quando foi na véspera da Páscoa, veio umas irmãs, né, orar por mim. E ali, no meio dessas irmãs, tinha uma pastora chamada Pastora Ivone, e ela orou por mim, mas orou de forma diferente, né? Ela realmente me deu uma sacudida no corpo e começou a falar em profecia que Ele estava me dando a última chance, que era 15 dias que eu estava tendo, né? E antes, na verdade, acho que eu talvez não tinha obedecido antes, porque ele nunca tinha me dado prazo, né? Não, só foi deixando passar, uma hora eu vou e não ia. Né? Então ele me deu 15 dias ali para eu decidir, para eu me levantar na presença dele, para eu ir da maneira que eu estivesse. Ou em 15 dias eu iria descer a sepultura e ia sair um caixão da minha casa. Bom, elas foram embora, eu chorei novamente, né? Conversei muito com Deus, porque eu sempre tive uma intimidade muito grande com Deus. Mas a minha intimidade, né, eu posso continuar com ela, mas eu tenho que estar na igreja também. O corpo, fazer parte do corpo de Cristo, em unidade com os irmãos. E ali, no outro dia, eu me levantei, aí o meu esposo não queria deixar eu sair, porque eu estava muito debilitada, não saía sozinha, né, há 8 meses já. E eu não quis ninguém comigo. Eu falei para ele que eu ia entrar na primeira igreja que eu me encontrasse, né? Aí eu saí, só que antes de eu sair ele falou para eu abrir a palavra. E a palavra saiu em Isaías 61. Aí eu saí de casa, né? E fui procurar essa igreja. Aí, porque eu havia tirado a palavra e saiu Isaías 61. Aí eu falei, eu vou na primeira igreja que eu encontrar. E saí à procura de uma igreja. Olhei para um lado, olhei para o outro. Aí eu desci aqui próximo à minha casa, estava tendo um culto no domingo de manhã, domingo de Páscoa, uma festividade. E eu entrei, eu já fui recebida na porta pelo irmão que estava na porta, o diácono Maurício, que ele me cumprimentou e falou: a paz do Senhor, pastora. Né? Eu falei: ó, irmão, não sou pastora não. Né? Era um eu já você tá com as confusões, né? Não vê não. Eu falei: ó, Senhor, eu volto pra casa. Aí ele pegou e falou assim: como não? Eu falei: não sou. Aí eu sentei no último banco da igreja, aí fizeram a oração, né, inicial, em seguida o pastor parou o culto. Pediu antes de começar o louvor para parar e apontou para mim. Aí falou: olha, a irmã que entrou agora dentro da igreja, eu não conheço, né? Mas eu quero te dizer que você fez uma prova com Deus hoje, né? Deus falar realmente com você o que Ele quer da tua vida e Ele já te respondeu. Quando você abriu a palavra na sua casa, que saiu Isaías 61. Então, Isaías 61 é na sua vida. Você foi escolhida para pregar o necessitado, pregar o evangelho aos necessitados e aos cativos, né? E ali eu chorei mais uma vez, né? E falei para Deus que verdadeiramente agora acho que eu estava entendendo o que Ele queria de mim, mas eu não associava muitas coisas. Eu achava que eu ia pregar em hospitais, até pelo que eu já havia passado. Eu poderia falar para alguém, né, que Deus realmente cura. Deus é Deus, né? E Ele tem a nossa vida nas mãos dele.
Então eu achava que era isso que eu ia fazer. Eu faço isso hoje, mas ainda não é só isso, né? Hoje eu vou em muitos hospitais para a glória de Deus. E Deus tem me usado para ganhar muitas almas que estão com câncer nos hospitais para Jesus. Já é uma grande vitória para minha vida, né? Eu saí de lá muito feliz, mesmo que Deus recolha depois. Mas aí a gente já conseguiu encaminhar, né? É verdade. Então, eu vim para casa e ali, com 15 dias, como Deus havia usado, né, a pastora Ivone para me falar, com 15 dias eu estava na mesa com os meus filhos no café da manhã, tomando meu suco e eles tomando café. E o meu filho do meio virou para mim e falou assim: mãe, você acabou de comer um pão com manteiga. E eu falei: não, filho, eu não comi, né? Ele falou: você comeu. Eles me viram comer e ficaram com medo de me falar e eu me assustar. E ali, depois daquilo, né, que eu verdadeiramente aceitei a obra do Senhor na minha vida, a colocar a mão no arado, né? Porque muitos querem a vitória só, né? Querem Deus, querem as coisas de Deus, mas não querem colocar a mão no arado, né? Hoje em dia a gente sabe que é assim, mais tem, né? E ali, depois que eu aceitei, bom, a conclusão disso é que eu como de tudo. Continuo com o meu intestino fechado perante os médicos, né? Até dezembro agora eu não passei muito bem e o cirurgião não acreditou que eu me alimentava normal. Eu me alimento não como todo mundo, um pratão de comida, mas eu como de tudo, até pizza como hoje. Que bom, né? Glória a Então Deus, Ele é fiel. Não operei, não faço dieta e tô aqui de pé. E conclusão disso, 7 meses depois que eu me levantei na presença do Senhor, eu já fui diaconisa, fui obreira, fui diaconisa. 1 ano e 2 meses após, eu já fui ungida pastora, né? Hoje nós temos aí, fomos ungidos ao apostolado, eu e meu esposo, e temos um ministério ao qual nós somos líderes de um grupo de missões de rua, né? Fazemos a obra na rua, resgatamos vidas, internamos, temos testemunhos aí para a glória de Deus, de vidas que foram resgatadas e hoje estão firmes aí na presença do Senhor, pregando a palavra. Estamos 6 anos já com esse ministério abençoado de rua, né? E hoje eu como com eles na Praça da Sé, eu sento lá no chão com eles, eu abraço. Eu verdadeiramente entendi que eu tinha que me negar. Assim mesmo. A palavra é se negar. É verdade. Porque enquanto você não se negar, você não vai fazer as coisas de Deus. Então, verdadeiramente é isso. Se negar e fazer a obra de Deus. Né? E saber entender o teu chamado e estar disponível para fazer a obra do Senhor. Amém? Então eu espero que todos vocês aí que vejam esse vídeo, que vão ver esse vídeo, possam entender que, principalmente você que se encontra afastado, né, que se encontra desanimado, que acha que você não tem valor, que acha que você não serve para nada na casa de Deus, saiba, Deus tem um chamado na sua vida e Deus te quer de volta. Eu creio assim também. Deus te quer de volta da maneira que você estiver, né? Se estiver nas drogas, volta dessa maneira que Deus te cura. Se estiver enfermo, volta dessa maneira. Se estiver cheio de lepra, né? Cheio de defeitos, cheio de pecados, volta. Porque Deus te limpa e te coloca de pé aí para muitos olharem e ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe. Somente, né? Quem realmente tá afastado do caminho do Senhor, mas pessoas que são enfermas, né? Que descobriram que tem um câncer, que tem um problema que diante aos médicos já foram desenganados, que não tem mais vida, que não tem mais jeito, que deram prazo de vida para você. O Deus que nós servimos e o Deus que está disponível a todos, Ele pode, sim, curar você, te restituir, te trazer uma nova história. E assim como ela, que foi curada de 4 tumores, e entre outras sequelas que através desses tumores vieram a ter, ela hoje é uma bênção, ela faz de tudo, ela
é uma grande mulher de Deus, ela cuida de muitas vidas, já ajudou muito a mim, já ajudou muito meu esposo. E assim, é uma referência hoje para mim e para muitas pessoas. Então realmente vale a pena, né? A gente servir e crer e acreditar no impossível. Porque hoje as pessoas acreditam que Deus não cura mais, que Deus não é mais a mesma. Não tem mais profeta na terra. Porque realmente nos dias de hoje, com tanta tecnologia que nós vemos, com tanta soberba, com tantas coisas que realmente estão se cumprindo na palavra do Senhor, falsos profetas e tudo mais, que Ele já nos avisou que teria, é verdade. Ainda tem um Deus, né, que Ele é onipotente, onipresente, poderoso para poder curar todas as coisas, todas as enfermidades, né? E Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, 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 até a vinda de Jesus. E mesmo assim vai continuar sendo. E no caso é muito gratificante. Eu espero que você que está assistindo possa compartilhar com seus amigos, né? Se você tem uma pessoa enferma na família, uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, uma pessoa que está passando ou passou por alguma situação parecida com o que ela acabou de dizer, mostre esse vídeo para eles, faça com que esse vídeo venha percutir não para minha glória, para a glória dela, mas para a glória do Senhor Jesus, para que as pessoas possam ver que Deus ainda faz, né? Então, assim, estou muito feliz por esse lindo testemunho, espero que vocês gostem. Curte, compartilha, se inscreve no canal e eu creio que outros testemunhos também breves, maravilhosos estão por vir. Amém? Cristo vive em mim.